Galera, embargos de terceiro. A gente fez um trabalho nos dois últimos encontros a respeito dos embargos à execução, mas como faz parte da defesa a ser manejada nos autos, que também envolve direitos de terceiro, eu escolhi hoje essa aula, fala Sandra, para a gente poder lidar com embargos de terceiro, ok? Galera, Código de Processo Civil, me acompanhem, vamos lá, por gentileza. Primeira coisa que eu quero é que vocês visualizem, por favor, que os embargos de terceiro previstos estão no artigo 674, portanto, estamos lidando com um procedimento cognitivo, ação de conhecimento, de procedimento especial, trazendo à lei, através dos embargos de terceiro, uma proteção àquele que, sendo estranho à execução, acaba tendo, eventualmente, o seu patrimônio atingido. Beleza? Então, galera, por gentileza, me permitam, tá aqui, ó. Quem não sendo parte no processo. Pronto. A partir do momento em que a gente tem essa definição, chegamos àquilo que nós visualizaremos como terceiros, notadamente aqueles que não se enquadram no conceito de partes em determinado processo. E a gente fala muito sobre defesas na execução e utilizamos aqui a figura dos embargos de terceiro como uma dessas modalidades, não dadas aos executados, mas sim a terceiros. E aí surgem situações altamente relevantes, porque os embargos de terceiros, senhores, vão de ser aqui utilizados legitimado ativo terceiro por aquele que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que sejam seus ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Diz a lei que poderá requerer o desfazimento ou a inibição por meio de embargos de terceiro. Senhores, então, por gentileza, nós estamos diante de uma demanda cognitiva que tem por objeto atingir um ato processual de outro processo. E quando a lei fala aqui, ato, voltei, constritivo ou ameaça de um ato de constrição sobre bens, nós estamos dizendo, por exemplo, de atos de penhora, mas também outro tipo de medida que não seja necessariamente penhora. Por exemplo, senhores, arresto ou sequestro. E a gente coloca muito esses embargos de terceiro numa visão ou vivência da execução, sem lembrar que muitas vezes patrimônios de terceiros podem ser objeto de constrição patrimonial, porque pode sofrer a ameaça de, né, em demandas de natureza cognitiva, através, por exemplo, de tutelas provisórias. Então, os embargos de terceiro, muitas vezes tratados como uma defesa que a gente dá ao terceiro na execução ou no cumprimento de sentença, também pode ser visto como defesa que eventualmente se tenha de atos constritivos, que eventualmente possam surgir dentro da estrutura procedimental de uma demanda puramente cognitiva, pelo menos em termos de procedimento, ok? A gente tem que lembrar que os atos de tutelas provisórias são atos de força executiva, que podem atingir patrimônios daqueles que não deveriam ter o seu patrimônio atingido. E aí surge eles embargos de terceiro, notadamente com essa potencialidade. Me dizendo a lei o seguinte, senhores: sobre bens que possuam, sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, podendo ser requerido o desfazimento do ato ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro.
nós estamos lidando com um ato de constrição efetivado ou ameaça de. Se eu já tenho um ato de constrição em foco, já que aqui é uma mentoria de execução penhora, o meu pedido é que seja desfeito o ato constritivo sobre o bem do embargante, mas se eu tenho uma ameaça de constrição, o pedido que há de ser realizado é a sua inibição. Então, tecnicamente, esse caput do artigo 674 traz para a gente a pretensão de natureza meritória que se espera ver devidamente equacionada em termos redacionais no peticionamento dos embargos de terceiro. Oi, Michele. Beleza, senhores? Surge nitidamente essa necessidade da gente pensar aqui nessa equação de tipos de provimentos meritórios. Ival, isso é um preceito, senhores, nós estamos diante, primeiro, de uma demanda que tem cunho declaratório. O primeiro pedido, se me permitem, nos embargos de terceiro, é que ele, juízo, declare que esse bem aqui apontado nessa petição inicial, sendo bem de terceiro, não poderá ser objeto de constrição patrimonial lá no processo de execução, para a gente continuar pensando sempre nele. Então, se buscará sempre um preceito inicialmente declaratório. O primeiro pedido, não estou falando de requerimento, estou falando de pedidos. O primeiro pedido que surgirá é que se declare que esse bem não pode ser atingido lá naquele processo de execução por ser um bem de terceiro. Julgado procedente esse pedido declaratório, aí então a gente tem o efeito dele, que é justamente o quê? Que se declare que não pode ser atingido com o desfazimento da constrição, caindo a penhora, deixando de existir a penhora sobre o bem, ou que ele não venha a ser objeto de penhora, que é o fator inibitório em termos de efeito dessa declaração, que a gente encontra justamente aqui, nesse caput do artigo 674. Notadamente, esse dispositivo, senhores, traz para a gente, com muito carinho, aquilo que é nitidamente o objeto dos embargos, a proteção patrimonial de terceiro, que pode ser de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. Os embargos podem ser de terceiro, proprietário ou possuidor. Agora eu queria abrir uma discussão com os senhores aqui. Para mim é muito nítido, e eu quero trocar essa ideia com vocês aqui, como que essa figura protetiva de bens de terceiro, em razão de ato de constrição ou ameaça vindo de um processo de execução, tem uma natureza possessória, senhores. Beleza? Claro que eu posso estar discutindo, não discutindo, me permitam aqui. Eu não estou discutindo propriedade. Eu posso, da propriedade, solicitar a declaração de que esse bem, portanto, não pode ser objeto de constrição. Ok? Mas também o possuidor pode se valer desse procedimento, para que não seja o bem que é ali da sua posse atingido, notadamente, por um ato de constrição patrimonial. Então, não é tão somente a propriedade que dita a oportunidade da defesa patrimonial. Por isso que eu já deixei aqui meio engatilhado, súmula 84 do STJ, que é admissível a oposição de embargos de terceiro. E essa súmula ainda, até hoje, é objeto de respeitabilidade pelos nossos tribunais. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse, advinda de
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Ok? Fundados em alegação de posse, advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro. Claro que a gente tem aqui, senhores, algo que já foi muitas vezes utilizado de forma fraudulenta. Principalmente quando antigamente, dizem, né? Não havia ali aquelas situações de reconhecimento de firma, de assinatura, com o sistema de controle que nós temos hoje, que são sistemas de selos, utilizados ali pelos cartórios. Beleza? STJ, perdão, Sandra, STJ. Beleza? Súmula 84 do STJ. Então, observe, eu estou dizendo, eu sou possuidor desse imóvel. Eu não sou o proprietário. Porque eu não tenho registro. Porque eu não tenho registro. Mas eu vou comprovar que eu tenho a posse. Posse essa derivada de uma figura, como lançado está novamente aqui na súmula, de um compromisso de compra e venda, criando uma figura protetiva nitidamente da posse desse imóvel. Então, a gente tem que pensar nitidamente que é possível que a mera condição de possuidor, nos limites próprios que a gente está aqui a discutir, viabilize que um terceiro possa defender esse seu direito contra uma constrição patrimonial existente num processo de execução ou mesmo ameaça. Como que se daria a ameaça de constrição? O exequente solicitando penhora, ato público, ato processual é público, solicitando a penhora de um bem que não é um bem daquele que ali no processo figura como executado. Portanto, senhores, todo o carinho do mundo com essa, insisto, súmula 84. Mas eu acredito muito o seguinte, senhores. Eu tenho que comprovar a posse. Não basta que eu traga a cópia, por melhor que seja, de um compromisso de compra e venda. Eu tenho que comprovar a posse, tanto que me permitam andar um pouquinho mais na lei, tá? Claro que eu vou voltar aqui em cima para a gente discutir o tal do cônjuge, né? Beleza? Deixa eu chegar aqui, ó. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária da posse ou do domínio e da qualidade de terceiro, trazendo desde logo documentos e rol de testemunhas para viabilizar, inclusive, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens que aqui são objeto de discussão nesses embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se esse terceiro aqui embargante houver requerido. Por isso que eu gosto muito de falar da natureza possessória, dos embargos, senhores, dos embargos de terceiro. Porque eu posso fazer uma solicitação de reintegração ou de manutenção da posse, seja eu terceiro possuidor ou proprietário, buscando a preservação do meu direito, não apenas de ter a coisa, mas de dela usufruir durante todo o período que aqui nós estivemos a discutir nesses embargos de terceiro, o direito posto pelo autor, pelo embargante. Então é muito claro para mim como que carrega essa natureza possessória. É claro que eu nunca vou buscar, como terceiro, propor uma reintegração, manutenção de forma nenhuma. Eu estou indo pelo procedimento inadequado. O procedimento correto aqui discutido, é claro, é ele embargo de terceiro, mas vamos como Jack. Vamos voltar aqui em cima, só precisava antecipar um pouquinho essa visualização em termos de procedimento. Portanto, senhores, o terceiro não precisa necessariamente demonstrar o domínio, a propriedade.
a posse advinda de um pretenso direito a adquirir o domínio, nitidamente passa a dar ao terceiro a oportunidade de legitimidade para esse tipo de procedimento especial. Súmula 84 do STJ, como a gente está aqui apresentando e discutindo com todo carinho. Esse conteúdo te foi útil? Que bom, fico muito feliz. E se você quiser conhecer outros cursos, mentorias focadas em concursos públicos da advocacia, acesse o link que está abaixo aí, que você será direcionado para o meu site. Lá você encontra uma série de cursos focados na melhoria do desempenho da advocacia civil e também para concursos públicos. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.